Gente, antes de falar sobre o episódio 3 de Iludida, vamos relembrar rapidamente o que aconteceu até aqui, porque a situação da Assia mudou completamente de um episódio para o outro. No primeiro episódio, Assia começou a desconfiar que alguma coisa estava errada no casamento dela com Volkan. Tudo começou com pequenos detalhes que começaram a despertar aquela sensação de que tinha alguma coisa fora do lugar. Assia ainda não tinha nenhuma prova de que Volkan estava fazendo algo errado. Era mais aquela intuição, aquela pulga atrás da orelha que, quanto mais ela tentava ignorar, mais forte ficava. E o primeiro episódio terminou justamente quando Assia decidiu parar de apenas imaginar coisas e foi atrás de respostas. Ela saiu do hospital e decidiu seguir o próprio marido. E aí chegamos ao episódio 2. Assia segue Volkan e acaba vendo o marido indo para a casa da própria mãe. Nesse momento, ela até sente um alívio. Porque Volkan explica que costuma visitar a mãe e Assia pensa que talvez tenha sido injusta com ele. Talvez toda aquela desconfiança tivesse sido apenas um mal-entendido. E, sinceramente, acho que essa é uma das partes mais tristes dessa história. Porque Assia queria estar errada. Ela não queria descobrir uma traição. Ela queria descobrir que tinha imaginado tudo. Só que esse alívio dura muito pouco. Mais tarde, quando Assia conversa com Suna, a empregada da casa da mãe de Volkan, ela descobre uma informação que muda tudo. Suna conta que Volkan não aparecia naquela casa havia muito tempo. E aí Assia percebe que o marido tinha mentido. Ou seja, aquela explicação que tinha feito ela se sentir aliviada simplesmente não fazia mais sentido. E a pergunta volta imediatamente para a cabeça dela. Se Volkan saía do trabalho por volta das 5 da tarde e só chegava em casa às 8 da noite, onde ele ficava durante todo esse tempo? Agora a Assia estava ainda mais desconfiada. E ela sabia que não poderia simplesmente seguir Volkan novamente. Ele já conhecia o carro dela e, de alguma forma, já tinha percebido que ela estava desconfiando dele. Tanto que, quando Assia o seguiu, Volkan acabou indo justamente para a casa da mãe. Então Assia precisava de outra pessoa para descobrir o que ele fazia. E é aí que entra Neil. Assia tinha conhecido Neil como paciente. Neil vivia uma situação muito difícil com um marido abusivo, e Assia acabou ajudando aquela mulher. As duas criaram uma conexão. Depois, Assia encontra Neil novamente durante a exposição de arte de Gonu-Guku. Neil estava trabalhando como garçonete no evento. E Assia já estava bastante mexida naquele dia. Ela tinha visto algumas garrafas de vinho e se lembrado de que Volkan também levava aquele mesmo vinho para casa. Ele dizia que recebia as garrafas de clientes. Mas aquilo também começou a deixar Assia desconfiada. Depois da exposição, Assia conversa com Neil e acaba desabafando um pouco. No dia seguinte, Neil procura Assia porque precisava de uma receita médica para conseguir dormir melhor. Assia então ajuda Neil, mas pede um favor em troca. Ela pede para Neil seguir Volkan. E é aqui que vem a confirmação que Assia tanto temia. Neil segue Volkan. E Volkan vai direto encontrar outra mulher. Neil consegue ver os dois juntos, mas não consegue ver o rosto da mulher, porque ela está de costas. Então ela tira uma foto da placa do carro e manda para Assia. E o momento em que Assia recebe essa confirmação é simplesmente cruel. Porque ela estava justamente preparando a festa de aniversário de Volkan. Assia estava comprando o bolo, organizando tudo para celebrar mais um ano de vida do próprio marido. Enquanto isso, Neil mandava a confirmação. Volkan estava realmente com outra mulher. Assia fica completamente arrasada. Agora ela sabe que não estava imaginando coisas. Não era paranoia. Não era uma desconfiança sem motivo. Volkan realmente estava traindo ela. Mas ainda faltava descobrir uma coisa. Quem era a amante? E é exatamente assim que termina o episódio 2. Assia sabe que está sendo traída, mas ainda não sabe com quem. Mesmo de coração partido, ela continua com os preparativos da festa de aniversário de Volkan. E aí começa o episódio 3. Assia e Volkan vão para o local onde será realizada a festa de aniversário dele. Mas Assia está completamente diferente por dentro. Imagina a situação. Você acabou de descobrir que o seu marido está com outra mulher e precisa ir para a festa de aniversário dele fingindo que está tudo normal. Assia está destruída. Ela fica pensando no que fazer.
No carro, ela tenta processar tudo o que acabou de descobrir. Só que, de repente, ela vê um carro chegando. É o carro da família Gukul, Gonu, Aluk e Derin. Asya olha para aquele carro e, então, percebe uma coisa. A placa. É a mesma placa que Neil tinha fotografado. A mesma placa do carro que estava no local onde Volkan encontrou a amante. E naquele momento Asya começa a ligar os pontos. Ela ainda não sabe exatamente quem é a amante. Mas agora ela tem uma desconfiança fortíssima. A outra mulher pode estar dentro da família Gukul. Ou seja, Asya está prestes a passar a festa inteira ao lado de pessoas que podem estar diretamente ligadas à traição do marido. E ela precisa fingir que não sabe de nada. Asya entra na festa completamente tomada pela raiva. E tem uma cena que mostra muito bem o que está passando pela cabeça dela. Por alguns instantes, Asya imagina pegar uma tesoura e atacar Volkan. Na imaginação dela, Derin tenta defender Volkan e uma enorme confusão se forma. Mas calma, nada disso realmente acontece. É tudo uma fantasia da mente de Asya. E, sinceramente, aquilo mostra o tamanho da raiva que ela está sentindo naquele momento. Porque ela está na festa que ela mesma preparou. O marido está ali. A possível amante também está ali. E Asya precisa controlar tudo o que está sentindo. Só que as coisas começam a ficar ainda mais difíceis. Durante a festa, Asya começa a observar Volkan e Derin. Ela percebe os olhares, percebe pequenos gestos, vê momentos em que os dois parecem trocar sinais e até tocar as mãos. E, aos poucos, aquela desconfiança em relação à família Gukul começa a ficar cada vez mais forte. Até que chega o momento do discurso. Depois do parabéns, Mert, marido de Bahar, pede para Volkan fazer um discurso. E aqui existe um detalhe importante. Mert é claramente apaixonado por Asya. Todo mundo percebe que ele tem sentimentos por ela. Então ele pede para Volkan falar algumas palavras. Volkan começa a agradecer a todos. Agradece os amigos, agradece as pessoas presentes, mas tem uma pessoa que ele não menciona. A própria esposa. A mulher que organizou aquela festa. A mulher que esteve ao lado dele durante todos aqueles anos. A mulher que preparou tudo para ele. E aí Mert chama a atenção para isso. Ele fala que Volkan precisa falar sobre a esposa. E Volkan fica numa situação complicada. Porque Derin está ali, olhando para ele. A amante está assistindo. Asya está esperando. E Volkan precisa escolher o que vai dizer. Então ele olha para Asya e faz um discurso. Ele diz que é grato a ela. Diz que Asya é a melhor amiga dos amigos dele. A melhor filha para a mãe dele. A melhor mãe para o filho. E que ele não seria nada sem ela. E Asya, que já sabe que tudo aquilo está acontecendo enquanto ele mantém outra mulher escondida, vai até ele. Dá um beijo na boca de Volkan. E deseja que ele tenha um ano inesquecível. E gente, esse momento é simplesmente perfeito porque Asya está dizendo uma coisa, mas a gente sabe que existe um peso enorme por trás daquelas palavras. Ela sabe o que ele fez. Ele ainda não sabe tudo o que ela sabe. E Derin assiste a tudo. E aí Derin começa a perder completamente a segurança. Ela fica desconfortável. Vai se afastando. Acaba sentando. E dá para perceber que ouvir Volkan falando daquela forma sobre Asya mexe profundamente com ela. Porque, até aquele momento, Derin talvez tivesse conseguido se convencer de que Volkan realmente deixaria a esposa. Mas, diante de todos, ele acabou de dizer que não seria nada sem Asya. E a própria Asya vai lá e o beija. Na frente de todo mundo. Inclusive dela. Derin fica completamente sem reação. Depois desse momento, Asya decide ir embora. Ela não consegue mais permanecer ali. Afinal, agora ela está cercada de pessoas que mentiram para ela. Pessoas que ela acreditava serem suas amigas. Pessoas que sabiam coisas que ela não sabia. Então Asya volta para casa. E, quando chega, simplesmente perde o controle. Ela rasga roupas de Volkan. Quebra objetos. Coloca toda aquela raiva para fora. E, sinceramente, depois de passar a festa inteira fingindo que estava tudo bem, uma hora ela precisava explodir. Enquanto isso, Volkan aproveita que Asya foi embora. E vai encontrar Derin escondido, nos fundos do local da festa. Derin está abalada. Depois de ver toda aquela declaração de Volkan para Asya, ela chega a dizer que quer terminar o relacionamento.
Ela diz que é apenas uma distração para ele. Que Volkan continua tendo a esposa, a família e a vida perfeita. Enquanto ela fica sempre escondida. Só que Volkan começa a fazer exatamente o que sabe fazer. Manipular a situação. Ele diz que ama Derin. Diz que ela é importante para ele. Tenta convencer Derin de que o relacionamento deles é sério. Chega a dizer que vai conversar com o pai dela, se ela não acredita nele. E Derin acaba acreditando. Mas ela dá um ultimato. Ou Volkan conta tudo para Asya e termina o casamento. Ou o relacionamento dos dois termina ali. E agora Volkan fica numa situação que ele mesmo criou. Porque ele não quer perder Asya. Ele diz que ama a esposa. Ama o filho. Ama a família que construiu. Mas também não quer abrir mão de Derin. Ou seja, ele quer continuar com as duas. E agora percebe que talvez não consiga mais manter essa vida dupla por muito tempo. Enquanto isso, Asya está em casa. Derin vai até lá para levar Ali. E é nesse momento que acontece uma das cenas mais importantes do episódio. Porque Asya já não consegue mais olhar para Derin da mesma forma. Ela sabe que Derin sabe alguma coisa. E Asya coloca Derin contra a parede. Ela pergunta: há quanto tempo você sabia? E Derin fica completamente surpresa. E o episódio termina exatamente nesse momento. Agora a grande questão é o que Asya realmente sabe e até onde ela conseguiu juntar as peças. Porque Asya já descobriu que Volkan tem uma amante. Descobriu que ele mantinha uma vida paralela. Descobriu que seus amigos sabiam de tudo. E agora ela está cada vez mais perto de descobrir exatamente quem é a mulher. E eu quero saber de vocês. Depois de descobrir que o marido tinha uma amante e que praticamente todos os seus amigos sabiam, o que vocês fariam no lugar da Asya? Contariam imediatamente que descobriram tudo? Ou ficariam em silêncio e deixariam todo mundo acreditar que vocês ainda não sabem de nada? Porque, depois de tudo o que aconteceu até aqui, uma coisa é certa. Asya não é mais a mesma mulher que começou essa história. E agora vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio de Iludida. Deixem a opinião de vocês nos comentários, deixem o like e se inscrevam no Treta de Novela para acompanhar os próximos capítulos, porque essa história está apenas começando.